no plural, se você me permitir. Né, Valentim? Por exemplo, como o atleta enxerga o que a gente pode rotular de intervenção do presidente do clube, que passa a despachar no dia a dia, no seu treinamento, coisa que ele não fazia, com uma nova figura, que é o Márcio Carlomagno, que não é um cara da convivência do dia a dia, ou não era até então, dos jogadores. Essa é uma questão. Enquanto o time está se preparando, tem uma nova salinha no CT com 2 novas pessoas trabalhando no dia a dia. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que, mesmo que o jogador não se prenda muito com o noticiário, com as questões das redes sociais ou com os sites e tudo mais, está ali no memorando enviado pelo presidente que a presença dele e do Márcio Carlomagno tem a ver com planejamento para 2026 em relação ao novo orçamento e tal. E aí eu fico pensando, Renan, o que o jogador que está lá com o time nessa draga está pensando se os caras que estão ali estão planejando 2026? Vocês entendem o que está acontecendo essa semana? Para mim, jornalista, é uma semana que tem treino, sim, mas que tem muita coisa de disputa de poder e de planejamento para o ano que vem que me distancia muito do dia, do jogo, do confronto com o Bahia. Se me distancia, eu imagino que distancie também jogadores e comissão técnica, sabe? É como se as atenções estivessem divididas, na verdade, já há algum tempo, mas agora na prática, no dia a dia, quando os caras estão treinando. É a minha impressão aqui à distância. Valentim, eu hoje, mais velho, estando do outro lado, né, eu vejo de uma outra forma essa movimentação que o Arnaldo descreveu, né? Que é a ida do Casares e do Márcio Carlomagno diariamente ali no CT, né? Eu vejo de uma forma um movimento muito político. Nesse momento, pouco futebol, quase nada de futebol e muito político. Se eu estivesse lá, se eu fosse hoje um jogador de São Paulo, eu veria como um enfraquecimento gigantesco do Belmonte. Eu ia pensar assim, se eu tiver que falar alguma coisa com a diretoria, não é mais com esse cara. Eu penso assim, né? Para você levar uma outra pessoa que vai cuidar do planejamento de 2026, do planejamento financeiro, né? Do orçamentário, eu viria dessa forma. Vendo de fora, vejo também, né, a questão política que envolve isso daí. Né? A gente ouve, né, das questões, e é uma grande oportunidade, na minha visão, aproveitando, para o Belmonte, se ele quiser alguma coisa no ano que vem, do ponto de vista político, um momento perfeito, na minha visão. Porque o Júlio Casares, ele nunca teve tão enfraquecido como presidente, lá dentro do clube, do que nesse momento. Certo? Eu estou falando besteira, Arnaldo? Não seria um momento perfeito de potencializar ali uma oposição, de fortalecer uma oposição nesse momento? Porque o detalhe é o seguinte, daí ele fala, vamos imaginar que a partir dessa movimentação, São Paulo começa a ganhar. Ganha do Bahia e ganha. Opa, peraí, foi essa movimentação. Porque assim, querendo ou não, a política dentro do futebol, ela está muito baseada no que é o resultado de campo. Uhum. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em 2023 e não quer dizer que o trabalho como gestão foi bom. Uhum. Uma coisa é diferente da outra. Só que ninguém fala nada por quê? Porque o time ganhou dentro do campo, porque foi campeão da Copa do Brasil. Então, se o time começa a ganhar a partir de agora, ele começa de novo a ganhar forças, certo? Eu, pelo menos, vejo dessa forma essa movimentação deles agora, né? E eles comunicam, né, como um ato administrativo, acho que está lá naquele... Uhum. Você leu várias vezes em diversos programas aí, né, Arnaldo? Na sua live no Tricolaço também eu vi. Ato administrativo lá, né? Que, cara, o planejamento já tem que, de fato, acontecer, e eu já falei aqui como, né? Se preocupando exclusivamente com o Campeonato Brasileiro. Aí não importa se você vai jogar Libertadores, Copa Sul-Americana ou não vai jogar nada, né? Nós vamos jogar Libertadores.
Ah, então peraí, vamos dar uma olhadinha ali na Europa, se tem algum jogador que quer vir jogar Libertadores. Não, não é esse o planejamento, não pode ser esse o planejamento. Mas eu tenho um receio, que eu não sei se é o mesmo receio de vocês. Como é o último ano de gestão dele, ele jogar o all-in, meu. Ele jogar um all-in aí, sair contratando, é o último ano de gestão dele mesmo. Por quê? Se acabasse esse ano, ele sairia muito mal. A imagem dele sairia muito ruim. Então, a chance dele mudar isso pode ser o quê? É o ano que vem dar o all-in. E tentar ganhar 2 títulos aí. Mas para isso ele teria que esbanjar, né? A outra pergunta, Arnaldo. É assim, de treinamentos, né? Pessoas diferentes acompanhando o treino, ou enfim, essa situação toda. Faltando, sei lá, um mês e meio para acabar a temporada, né? Novas figuras nos bastidores, né? Novas figuras ali no dia a dia, né? Isso. Assim, eu entenderia dessa forma e sem sabendo que eles estão pouquíssimo preocupados com o futebol. Sabendo que eles estão pouquíssimo preocupados com o futebol. Eu vejo dessa forma essa movimentação. E na verdade, eu acho que a segunda pergunta que eu não deixei muito claro é assim, com todo mundo falando em 2026, como é que fica a cabeça do jogador que ainda tem 9 partidas e vai jogar contra o Bahia domingo, entendeu? Você abre o noticiário. Nenhuma delas no Morumbi, né, praticamente. Exato. O último no Morumbi. Rigoni. Se o Rigoni não jogar tal, ele tá fora. O Oscar vai sentar para o fulano para rever o contrato. O Dineno não fica, tá operado. O outro não sei o quê. Começa a ter uma situação envolvendo os jogadores que ela é muito pouco o presente e bastante o futuro, né? Então, essa é a impressão que eu estou tendo, que a preocupação deles está só lá para 2026. Só que daí vem uma equipe técnica, né? Vem uma equipe técnica que ela tem que tomar o pé da situação e partir ali dentro do campo. Que as pessoas que estejam... Pode ter pessoas diferentes assistindo o treino, só que não é fácil, vou ser sincero, na fase que o São Paulo vive, não é fácil. Você conseguir se manter focado, isso é responsabilidade da equipe técnica. Conseguir se manter focado, porque ainda faltam 9 jogos. 9 jogos importantíssimos, que para rebaixamento eu acho muito difícil, mesmo depois da vitória do Vitória contra o Santos na segunda-feira. Eu acho difícil. O São Paulo precisa, aí, na minha visão, de uns 5, 6 pontos para, né, tá tranquilo aí. Né? Sacramentar, cara, eu vejo uma situação muito difícil de brigar contra rebaixamento, mas o foco tem que ser, ainda nesse ano, nesses 9 jogos. E isso é responsabilidade da equipe técnica, da comissão técnica. E a entrevista do Crespo, ao final do jogo contra o Mirassol, contra o Mirassol, contra o Grêmio foi melancólica, foi desanimadora. A do Mirassol, ele já muda um pouco o tom e mostra que teve uma cobrança em relação ao foco, ao que de fato o time quer para esse ano, ao que tem que fazer, a mudança de postura, né? Eu pelo menos entendi dessa forma. Contra o Grêmio eu fiquei preocupado. Eu falei, esse cara não vai continuar pro ano que vem. Ainda não tem essa garantia. Agora, contra o Mirassol, deu um upzinho no tom de cobrança, na minha visão. O que tem que haver, né? Nesse momento tem que haver cobrança, né? E responsabilidades. E designar responsabilidades, que daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre o jogo contra o Bahia, daqui 2 dias, e eu quero falar sobre isso também. Rapidinho, então. José Brasil de Souza com a gente, Marcelo Oliveira, Reinaldo Medina, Fábio Souto, Marco Antônio Miyoshi, Gabriel Serrano, bastante gente com a gente. O Cigano tá sempre aqui com a gente. O Scaloni AC, o Cigano tá aqui sempre com a gente. Vamos... Então, acho que agora cabe já a apuração. Vamos falar de como está o bastidor, como está a relação Casares-Belmonte nesse momento. A interlocução, e assim, eu só quero deixar uma coisa muito clara, tem muita gente que fica falando, comprar a versão de alguém, comprar a versão de outro. São dezenas de fontes ouvidas, de todos os lados possíveis, de todas as partes possíveis, e há um consenso no seguinte ponto: existe interlocução entre Carlos Belmonte e Júlio Casares, uma interlocução profissional. Terça-feira, por exemplo, depois do treino, todos almoçaram juntos. Rui Costa, Nelsinho, Muricy, Carlo Magno, Casares, Belmonte. Existe interlocução na parte deles.
Tanto que, informação de ontem, o Belmonte vai liderar o planejamento para 2026 no que se refere ao futebol. Vai ser um planejamento dividido. O Carlos Magno vai liderar na parte financeira, o Belmonte vai liderar na parte do futebol. Isso começa na próxima quarta-feira, inclusive dia 29. Vai ser a primeira de uma série de reuniões. Então, da parte do Belmonte, não existe vontade nenhuma de pedir demissão, não existe vontade nenhuma de sair. Da parte do Casares, por enquanto, até hoje, dia 23 de outubro, não existe movimentação pela saída do Belmonte. E ao que tudo indica, considerando que Carlos Belmonte vai liderar o planejamento agora em outubro, em novembro, em dezembro, existe uma expectativa de que ele também não saia. De novo, momento, hoje é isso. Se alguma coisa mudar depois, a gente atualiza. E especificamente agora também sobre... a gente está falando da Libertadores, existe também a promessa de uma premiação caso o time se classifique para a pré-Libertadores. Não é visto internamente como um bicho, porque um bicho seria chegar no vestiário depois de perder de 3-0 no Mirassol e falar: seguinte, se vocês jogarem melhor e se classificarem para a Libertadores, vocês vão ganhar isso aqui de X milhões de reais. Não é isso que a diretoria está fazendo. Pelo contrário, a informação que eu tenho, a diretoria ainda não comunicou os jogadores de que haverá essa premiação. Não existe um combinado. O que existe no início do campeonato, no início da temporada? A diretoria combinou com o elenco. Se formos para a Libertadores, vocês terão uma premiação X. Que aí, independia se fosse de Brasileirão, se fosse através da Copa do Brasil, se fosse através da própria Libertadores. E agora que a chance maior é pré-Libertadores, não Libertadores, não fase de grupo de Libertadores, a diretoria viu que não havia um combinado e falou: vamos combinar então a premiação para Libertadores. Deve ficar entre 15% ou 20% da premiação total de televisão da CBF. Então, se o São Paulo, por exemplo, lucrar 30 milhões de reais no final do ano com premiação de TV da CBF, 6 milhões de reais seriam divididos entre o elenco, aproximadamente, entre 5 e 6. Mais ou menos esse o montante. Dito tudo isso, feita toda essa apuração, quero ouvi-los agora. Como fica o São Paulo diante de tudo isso? Dá para cravar que o Belmonte fica, Arnaldo? Não dá. Mas como fica assim, por mais que exista uma iniciativa de permanência, como fica o bastidor do São Paulo no momento em que o time não tem o Morumbis e um momento em que o time vive uma sequência de 7 derrotas em 8 jogos? Pois é. Eu acho que, na verdade, se a gente retratar o que foi esse ano até agora, o início do ano já indicava um distanciamento de ideias para o futebol do São Paulo nesse ano, entre o presidente e o diretor de futebol. E, no final das contas, existia uma outra comissão técnica, agora, no começo eram outros jogadores, já mudou bastante coisa, mas o que ficou claro para mim no decorrer do ano todo foi sendo esse distanciamento entre os dois, as principais lideranças do São Paulo, que acabam, em alguns momentos, e agora, para mim, é indiscutível, transbordando para o campo. Né? E agora, curiosamente, todos juntos, no mesmo ambiente dos jogadores. Talvez fosse melhor todos saírem do CT e ficar lá só o Crespo e os jogadores. Né? Então, em vez do Casares, do Carlos Magno irem para o CT, o Belmonte ir para o Morumbi. E aí eles discutirem lá 2026 e deixar o treinador e os jogadores jogando. Talvez fosse treinando. Talvez fosse a melhor coisa. Deixa lá o Muricy, que entende futebol, e o resto, vão tratar das questões políticas lá no Morumbi. Foi feito o contrário. E aí, como fica, Valentim, a minha impressão é que vai ficando cada vez mais claro que o Belmonte não será o responsável pelo futebol em 2026. E esse planejamento conjunto entre ele, a turma que está e a turma que vai tomar conta ou que vai ganhar mais poder, num ambiente ideal, utópico, seria lindo. Olha, eu vou sair com a minha equipe, eu vou passar o bastão para você direitinho, nós vamos discutir juntos o melhor para o São Paulo Futebol Clube. Isso não vai acontecer, não, Arnaldo. Não vai acontecer, né? Então, isso não vai acontecer. Eu entendo quando nesse aspecto, né, Valentim, o Belmonte comanda o planejamento esportivo, porque afinal foi ele quem contratou Crespo, Oscar, Lucas, todos os caras estão lá, e o Carlos Magno vai acompanhando com o orçamento o plano do Belmonte. Belmonte, seu plano é X, não dá, não cabe no nosso orçamento. Tem que ser X menos 10.
E aí, para mim, isso não aconteceu esse ano, só para entender, para contar a história para o torcedor de São Paulo. Com a situação do FDIC, foi imposto um orçamento em todos. E o São Paulo e o departamento de futebol não cumpriu o orçamento, por considerar que o orçamento não era executável Cumprível, neste ano. Né? E para compensar o déficit que ele teria, né, de não cumprir o orçamento, ele vendeu vários jogadores numa venda. A gente fica discutindo, de fato, todos foram vendidos barato, tal, não sei o que lá. Mas no final das contas, o São Paulo não estava conseguindo vender nem por esse preço nos passados. O São Paulo vendeu uma fornada gigante, atingindo 250 milhões de reais, superando a meta do orçamento para vendas e equilibrando um pouco o déficit do futebol. Então, e vai bater 300, né, Arnaldo? Considerando que o Galopo e o Rodrigo Nestor vão sair no fim do ano. Pois é. Né? Então, assim, na verdade, foi um orçamento talvez imposto que o departamento de futebol não topou e tentou cobri-lo com as vendas. Beleza, isso foi 2025. Pelo que mostra o Casares, agora o Carlomagno e ele mesmo, como presidente, vai chegar e vai estabelecer um orçamento que não vai poder ser descumprido em 2026. E aí a pergunta que vai ficar é a mesma que teria no início do ano. Ele é executável para o time de futebol ou o time de futebol pode ficar muito mais fraco que ele já é? Essa é uma questão. Porque eu acho que o ideal seria, nessa circunstância, sentarem todos, imagine, Renan, que coisa bonita, todos na mesma mesa. O Belmonte abriu, o elenco está custando X por mês, os maiores salários são fulano, fulano, fulano. Esses caras jogaram X partidas esse ano. O nosso elenco tem a média de idade de não sei quanto. Nós vamos disputar X competições e o meu pensamento nosso é ter um time assim, assim, assado. Aí o treinador nessa, né? O treinador sentado. Olha, eu não tenho jogador de tal característica, eu não quero jogador com essa idade, eu preciso de tal coisa. Então os caras sentaram ali, olha, o nosso plano de futebol com responsabilidade para 2026 custa X. E aí o orçamento teria que ser adaptado a isso. Claro que o Carlomagno poderia chegar e falar assim, é muito, não dá, tem que cortar um pouco. Mas aí chegar num consenso entre as partes para que essa porcaria seja cumprida por todo mundo, né? E não um pense X, o outro fale Y e depois fica um empurrando para o outro lado, um empurrando no colo do outro, como aconteceu esse ano até agora, né? Eu só acho que a turma do orçamento, o Casares, o Carlomagno, a turma do FDIC, ela entende muito pouco de bola para estabelecer, e assim, de bola no seguinte sentido, de uma forma ou de outra, Belmonte, Muricy, Rui Costa tem experiência em várias equipes. Ronaldo, a primeira vez que você fala o nome do Rui Costa, cara. Então, o Rui Costa. Qual é a função do Rui Costa? Porque se o Belmonte planejaria o futebol, né, para 2026, o Carlomagno financeiro, onde está o Rui Costa nessa história? Onde está o Muricy nessa história? Certo? O Rui Costa, na verdade, é o cara que viabilizou todos os negócios do São Paulo nesse tempo todo, né? Ele é quem assina o futebol de São Paulo. Vamos tentar contratar Não tem necessidade do Belmonte estar ali. Sim, certo? Exato. A conversa toda que você contou, Arnaldo, é com o Rui Costa, o treinador Rui Costa, Muricy e o Carlomagno. Perfeito, eu acho que disso, com essa característica, mas nós temos isso de dinheiro. Agora, o Belmonte, ele tá... ele não está nem na janelinha, nem no corredor, ele já está sendo espirrado do ônibus. Ou ele não percebeu isso ainda? Sim, mas na verdade, do jeito que foi. Exato, eu acho que tem muitos clubes, né, Valentim e Renan, que já não tem a figura do diretor estatutário, e que é o caso do Corinthians, agora que está tendo problemas. Então, os caras querem derrubar o Fabinho Soldado para botar um estatutário lá, né? O São Paulo tem o estatutário, o Belmonte, e o executivo, que é o Rui Costa, que topou, nesse tempo todo, ficar à sombra e simplesmente realizar os negócios. Nos outros clubes que ele trabalhou, ele era o cabeça. Era ele o cabeça. No Atlético, no Grêmio,
no Atlético Paranaense e tal. Uma das possibilidades seria o São Paulo não ter diretor estatutário em 2026 e continuar com o Rui Costa executivo tocando futebol sob um orçamento, mas daí que seja um orçamento, isso eu acho que não anula a conversa, sabe, Renan? Que seja um orçamento razoável para o São Paulo não correr riscos na temporada 2026. E o Rui Costa sabe disso. Eu acho que ele sabe. E a ideia de futebol do São Paulo foi muito Rui Costa, Muricy, Belmonte nesse tempo todo, né? Nesses 5 anos. E eu só acho que para deixar tudo na mão de quem não é experiente no assunto, que é marinheiro de primeira viagem, num ano difícil e ainda de contenção, com esse Brasileirão começando em janeiro, o Renan foi muito feliz, é muito arriscado. É muito arriscado. É preciso ter uma equipe minimamente, como eles gostam de falar a palavra, competitiva. Não é competitiva com jogador de caráter. O São Paulo tem que tenha nível para jogar a Série A.